Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Esse vídeo pode ser muito útil para você. Vou falar sobre o caderno de caligrafia. No decorrer do vídeo, eu vou falar sobre a idade ideal, a série ideal e o caderno de caligrafia ele pode servir como treino até para adultos. Vou estar falando também sobre a polêmica em que algumas pessoas falam que treino não é legal, mas o caderno de caligrafia, de modo geral, ele é importantíssimo para a escrita. Nós vamos tratar sobre isso. Então, gente, o caderno de caligrafia, ele é muito importante, por quê? Por causa do tamanho das linhas. Mais pra frente aí no vídeo, vocês vão ver que eu vou mostrar o caderno e vou mostrar os treinos também, as atividades que devem ser feitas no caderno de caligrafia. Cada atividade tem um objetivo. Existe o objetivo para treinar a escrita, que é no caso da estética da letra mesmo. Se você quer uma letra menor, você vai pegar na ponta do lápis ou caneta. Se você quer uma letra maior, você vai pegar mais para cima. Tudo isso eu vou mostrar na prática para vocês. Mas o que eu quero dizer inicialmente é que existem também outros cadernos que são usados anteriormente do caderno de caligrafia. Como na pré-escola, nós usamos o caderno de pauta verde. Muitas vezes eles vêm também com pauta azul, pauta amarela, mas geralmente é pauta verde, que ele tem a parte da linha verde, ela é maior. Então, dá para ser trabalhado exercícios de coordenação motora que vai desenvolver a mãozinha da criança, essa coordenação motora fina. Então, espera-se que a criança, quando ela for pegar o caderno de caligrafia, ela já tenha treinado no caderno de pauta verde, ela já tenha passado pela pré-escola e feito muitos exercícios de rasgar papel, fazer bolinha, pintar com pincel. Então, a coordenação motora dela já vai ter sido trabalhada. Quando eu falei que existe uma polêmica, é que as pessoas, alguns profissionais da educação, eles determinam a série e a idade que a criança deve começar no caderno de caligrafia. E eu acho que isso é muito relativo. Por exemplo, se eu tenho um aluno que ele tem altas habilidades, então mesmo ele tendo 7 anos, 6 anos, ele já sabe escrever tudo, mas ele escreve com letra bastão, ou letra de forma, como você conhece. Esse aluno, ele sabe ler e escrever com muita desenvoltura, só que a letra dele é totalmente fora do padrão. Então, o que acontece? Esse aluno, ele precisa treinar, ele precisa colocar a letra dele para que seja entendível. Ele precisa se comunicar através da escrita. Então, ele vai, mesmo ele não tendo maturidade para entender isso, ele só sabe escrever, ele sai escrevendo tudo e ele sai lendo tudo, ele precisa entender a função da leitura e a escrita. Então, talvez seja por isso também que alguns profissionais da educação falam que o caderno de caligrafia deve ser usado no final do 2º ano, 3º ou até 4º ano. Existem profissionais que falam que é só lá para o 4º ano. Mas por que eu vou deixar para pegar o caderno de caligrafia? Isso é o que eu penso. Lá para o final do 2º, 3º ano, se eu podia ter treinado essa letrinha muito antes. Então, não existe uma explicação para que eu tenha uma determinação de idade ou série. Então, o professor, ele tem que ter a sensibilidade de saber quando ele vai introduzir esse caderno de caligrafia. Eu já estou usando com os meus alunos no 1º ano, porque eu vejo a necessidade deles já começarem a determinar esse tamanho da letra. Interessante eles fazerem tanto a letra bastão
quanto a letra cursiva ao mesmo tempo. Eles vão trabalhar as duas letras. Eles vão ter essa transição muito mais tranquila. Eles vão saber transformar essa letra bastão em letra cursiva. E eles podem fazer isso de uma maneira bem tranquila. O treino no caderno de caligrafia, ele não pode ser dado como um castigo para a criança, nunca como um castigo. Tem que ser de forma prazerosa. Nós sabemos que a leitura e a escrita não é algo natural. A leitura e a escrita, ela é aprendida. Então, o que acontece, um exemplo disso são as pessoas analfabetas. Então, isso não foi ensinado a elas. Ela não aprendeu a ler e a escrever. Prova disso é isso. Então, o que acontece? Nós temos que ensinar e por que não ensinar já de uma forma tranquila? O cérebro da criança, principalmente a criança, né? Tem uma plasticidade muito maior do que o cérebro dos adultos. Então, ela vai saber muito bem conciliar essa transição da letra bastão para a letra cursiva. Ela pode ter também, eu não estou dizendo que nós vamos pular etapas também. Nós temos as etapas, as fases da leitura e da escrita, em que as crianças elas vão fazer as suas hipóteses, elas vão escrever o que nós chamamos de errado, né? Vão escrever faltando letra, mas tudo isso está dentro de uma fase. E nós temos um outro vídeo que vai estar falando sobre essas fases. O professor ele tem que ter muito bem definido essas fases da escrita, até para ela poder corrigir o seu aluno, sempre mostrando o correto, mostrando a palavra completa e fazendo o aluno entender qual é a letrinha que está faltando, no que ela tem que melhorar. Ao entregarmos esse caderno para a criança, nós temos que explicar, para que nós vamos usar o caderno de caligrafia agora? Vamos melhorar essa letrinha, ou no caso do primeiro ano, para a gente juntar as letrinhas e formar palavrinhas completas. Então, isso não vai estar tirando a liberdade da criança de fazer as suas hipóteses, da escrita livre. Vai ter um momento das produções de texto, vai ter um momento dela escrever a cartinha para o colega do lado. Então, ela não vai estar sendo podada, ela não vai estar tendo o caderno de caligrafia para ser mecanizada. Não é isso. Alguns profissionais criticam o caderno de caligrafia ou quando ele vai ser usado, porque acha que a criança não tem maturidade ainda para usar esse caderno de caligrafia e que ela vai ser mecanizada, ou seja, ela vai fazer tudo automaticamente. Então, não é isso. A criança ela vai usar o caderno de caligrafia consciente de que ele é apenas um instrumento que vai ajudá-la a escrever melhor. Tanto porque o caderno de caligrafia, dependendo do treino que for passado, vai ajudar na agilidade da escrita. E isso também para os adultos que querem melhorar a letra, né? Nesse vídeo mesmo, vocês vão ver, né, as bases. Então, existem alguns professores que passam só as bases e eles frisam na questão de que, olha, gente, isso não é treino. Eu estou passando as bases para vocês. As bases, quando eu digo, por exemplo, o C, com C eu escrevo A, com C eu escrevo O. Então, são as bases que você parte de uma letra para escrever muitas outras. Então, isso realmente não é treino. Você vai aprender, você vai entender, mas a partir do momento que você usa o caderno de caligrafia como treino, você está... E qual o mal que tem em você treinar algo? Né? O treino, ele nos leva a melhorar. O treino é através do treino, você vai estar adquirindo experiência para você ser melhor naquilo. Então, não tenho nada contra o treino, nada contra o caderno de caligrafia, muito pelo contrário. Ele deve ser usado sim, mas o professor ou a própria mãe tem que ter
consciência de como ele vai estar sendo utilizado, para qual objetivo. É para melhorar a letra? Então, a criança ela tem que estar sabendo que é para melhorar a letra. A criança tem que ter esse entendimento, essa consciência, esse objetivo determinado na cabecinha dela. Para que eu estou usando o caderno de caligrafia? É para isso ou é para aquilo? É para agilidade? Então, eu vou marcar o tempo. Eu já fiz isso com as minhas filhas e resolveu. Tem uma lista de palavras que eu vou ditar e você vai fazer dentro desse tempo. Por quê? Porque tinha muito problema na escola de ficar para trás, de não dar conta de copiar uma parte da lousa, a professora já quer apagar a outra. Então, chega determinado momento nas séries da criança que ela precisa ser um pouquinho mais ágil. No primeiro ano, a gente tem muita paciência com as crianças, elas vão fazer devagar mesmo. Mas mais para frente, a criança ela precisa ter agilidade. E o caderno de caligrafia ajuda nisso. Existem crianças também que elas não vão querer. Elas vão preferir ficar com aquela letrinha feia, mas aí é uma questão de consciência, é uma questão de conversa com a criança, para ela saber que ela precisa melhorar, porque ela vai precisar da escrita dela para ela se comunicar com as outras pessoas. Então, gente, agora vamos para a parte prática. Eu vou falar sobre as diferentes formas de caderno de caligrafia que a gente pode encontrar. Na verdade, eu não considero este caderno como um caderno de caligrafia. Esse caderno é considerado caderno de pauta verde. Por quê? Porque ele tem uma diferença na largura dessa linha. Essa linha que é colorida, nós podemos encontrá-la também de outras cores, que é como eu falei anteriormente. Nós podemos encontrar ele com a pauta amarela, com a pauta azul. Então, geralmente nós encontramos com a pauta amarela quando é em livros impressos, que traz atividades já escritas e vem com algumas páginas em branco para a criança fazer a escrita livre dela. Então, esse caderno de pauta verde, normalmente, e espera-se que ele tenha sido trabalhado na pré-escola e no primeiro ano também. Por quê? Porque por ele ter essa linha mais larga, a criança ela ainda não está com a coordenação motora fina totalmente trabalhada, então ela pode fazer a letrinha um pouquinho maior. Às vezes a necessidade do professor dar o limite colocando traços para ela saber ter uma noção de espaço, e mesmo assim você percebe que a criança ainda passa, então é necessário realmente o treino. Por mais que se critique o treino, o nome correto é treino. Então, ó, existem carimbos que você pode passar com pontilhado. Existem várias formas de se trabalhar o caderno de caligrafia. Então, querendo ou não, é um treino. Então, agora eu vou mostrar para vocês, esse que eu mostrei é o que tem a linha mais larga. Este daqui é um caderno que vem, na verdade, um livro, né? Que vem com atividades, e esse já vai se aproximando do caderno de caligrafia, e não o de pauta verde, porque ele já tem a linha um pouquinho mais larga do que o caderno de caligrafia. E, enfim, chegamos no caderno de caligrafia, que é o que tem a linha do meio realmente menor e que necessita, então, dessa coordenação motora já ter sido bem trabalhada para se chegar nesse tamanho de linha. Mesmo já tendo se trabalhado bastante o pontilhado, as letras do alfabeto, você percebe que quando chega na escrita livre da criança, ela ainda demonstra algumas atividades para fazer a letrinha cursiva. Você percebe que quando chega a oportunidade dela fazer sozinha, ela demonstra dificuldade
Olha aqui, ela pegou, por exemplo, o A que veio daqui, em vez dela pegar aqui, onde deveria ser, ela pegou aqui de baixo. Então, realmente é necessário muito treino. Não existe outra palavra para expressar isso. É realmente treino. Então, para a letra cursiva chegar num ponto que você diga, nossa, que letra bonita, que letra redondinha, é necessário treino. Quando se tem um caderno com linha normal e nós queremos escrever maior ou menor, aqui vai uma dica. Se eu quero escrever com uma letra pequenininha, eu vou pegar mais embaixo no lápis ou na caneta. E a minha letra eu vou conseguir controlar esse tamanho da letra. Por exemplo, eu vou escrever aqui o meu nome. Aqui é um tamanho normal da minha letra. Não sei se deu para você ver. Vou escrever novamente aqui, tentando mostrar a escrita. Acho que deu para acompanhar. Esse é um tamanho normal, mas eu quero escrever ela menorzinha. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho uma linha menor. Eu tenho uma agenda que tem uma linha menor. Então, eu preciso diminuir esse tamanho da letra. Eu vou pegar mais embaixo. A minha letra vai ficar proporcionalmente do tamanho da linha. Ok? Então, é necessário você saber como vai pegar. Ah, eu quero fazer uma letra maior. Olha só, eu vou pegar mais em cima. Ah, outra coisa também. Eu quero que a minha letra fique inclinadinha. Então, é a forma que eu vou colocar o meu caderno, o meu papel. Se eu inclino ele, a minha letra vai ficar inclinadinha, ó. Se eu coloco o meu caderno em pezinho, a tendência é que a minha letra fique em pezinha. Certo? Essa é só uma dica para um adulto que quer melhorar a letra, pode treinar no caderno de caligrafia para esse contorno da letra, né, ficar melhor. Mas a dica é a posição da folha é muito válida. Voltando aqui para um caderno de caligrafia, eu vou passar as bases que normalmente são passadas em folhas normais, sem pauta. Por quê? Porque as bases é o que a gente volta a falar. As bases não são treinos, as bases são apenas a partida de uma letra para se formar outra. Então, a ideia parte das bases. Aqui nós temos a base C. Com a letra C, eu faço o C. Com a letra C, eu faço o A. Eu faço o O. Eu faço o G. Qual mais? Eu faço o D. E eu faço o Q. Entendem? Com a letra L, eu posso fazer o B. Com a letra L, eu posso fazer o F, desde que eu desça um pouquinho já reto, com a intenção de fazer o F. Com a letra L, eu também faço o H. Com a letra L, eu posso fazer o R. A base I. Com a letra I, eu faço o I. Com a letra I, eu faço o Y, o U, o T, o J. Essas são as minúsculas, ok? E nós temos a base das voltas. A base das voltas, nós temos a letra M. Eu posso começar um pouquinho de cima ou desde lá de baixo. Eu tenho a letra N, que são só duas voltinhas. Eu tenho também na base das voltas a letra X.
Eu vou repetir a letra X, ó. Ela começa em cima e ela já vai para o outro lado em cima também. Nós temos também a letra S, que é considerada aí na base das voltas. Eu tenho a letra Z, ela também pode começar embaixo, ó, ou mais em cima, fica bonito do mesmo jeito. O W, que é cheio de voltinha. O V, a letra P, ó, ela vai e volta. A letra R, que eu posso fazer retinha ou eu posso fazer uma voltinha aqui, fica mais bonitinho. Agora, eu quero mostrar as bases maiúsculas. Então, aqui nós temos a base C, que é praticamente as mesmas letras que a gente fez com as letras minúsculas. Então, com o C, eu faço o A maiúsculo. Eu faço o G e eu faço o C. Com a U, eu faço, ó, o U, o V, eu faço o W, eu faço o Y. Com a letra P, eu faço o B, eu faço o R, eu faço o K, eu faço o P. Essa partezinha aqui de cima, tanto faz. Tem gente que começa assim. Eu acho que tanto faz. Você pode começar assim como se fosse o número 1 ou uma bengalinha. Não interfere muito, ok? Vai do gosto. Com a base T, eu posso fazer o F, eu posso fazer o J, eu posso fazer o H, eu posso fazer o T e eu posso fazer o I. O I, ele é só um pouquinho mais fechadinho nessa parte de cima. E tem a base das voltas também, aqui nas letras maiúsculas, que eu faço o M, o N, a letra Q, quantas voltas, né? A letra O, que é muito parecida com a Q, a letra D. Por que que eu quis fazer na pauta de caligrafia? Para que você consiga ver essa probabilidade, essa certeza, que você tenha essa certeza de que realmente como é útil a pauta de caligrafia. Que você vai fazer uma letra bonita e você vai treinar realmente. Então, você já treinando com as bases é muito mais útil, né? Então, agora a letra X. Então, aqui nós fizemos a letra M, a letra N, Q, O, D, L, Z. E agora, tem a letra E, que também é voltinha. E tem a letra X, que começa aqui em cima. É igualzinho a minúscula, só que ela começa na linha de cima. Gente, só fazendo uma correção. Aqui nas bases das letras minúsculas, eu falei que com a letra L nós fazemos a letra B, F, H, e aqui eu falei R, mas não é, aqui é a letra K, ok? Gente, essa parte do vídeo é especificamente para os meus aluninhos do primeiro ano. Mas como você também está assistindo esse vídeo, é importante que você saiba. O caderno de caligrafia,
ele tem essas 3 linhas, ele é composto por esse conjuntinho de linhas. Então, o que acontece? Quando a criança vê o caderno com esse tanto de linha, ele fica perdido, né? A criança fica perdida sem saber qual linha usar. Mas olha só, aqui uma dica para vocês entenderem. Por exemplo, a palavra mamão é uma palavra com letra minúscula e eu uso só a do meio, porque não tem letras que sobem nem que descem. A palavra manga, eu vou usar a linha de baixo também, ó. O G desceu. A palavra, por exemplo, tapete. Tapete. Os T's subiram, mas o P desceu. Então, eu usei todas as linhas. Aqui, eu não estou expondo aluno nenhum, mas é uma atividade de um aluno. Então, o que acontece? Ela já está escrevendo cursivamente, ó. A letrinha já está cursiva, ela já tem ideia da letrinha cursiva. Mas olha o uso das linhas. Ela não tem noção de como usa, não foi explicado para ela como usa o caderno de caligrafia. Mesmo ela já tendo feito o caderno de pauta verde, treinado, dá para perceber que ela já tem uma coordenação motora definida. Mas o que acontece? As linhas, ela precisa observar aquilo que eu expliquei sobre as linhas para encaixar as letrinhas no lugar certinho. Aqui foi quando eu percebi que os meus alunos precisam treinar um pouco mais de continuidade. Então, eu falei, eu vou passar um pouco mais de treino antes de passar palavras, porque nas próprias atividades que eu fui passando, eu fui percebendo essa dificuldade. Então, precisa ter essa desenvoltura da mãozinha, olha aqui, ó. Olha o movimento do Czinho, da ondinha. Aí, nós podemos lembrar também das bases, né? Com a base C, ó. Mas não tem nada a ver com a base em si. Porque a base, como eu havia dito, não é treino. A base é só uma noção de uma letra que aponta para outra letra. Aqui é realmente treino, ó. Tem que ser feito devagar, cada movimento. Eu sempre deixo uma dica para mostrar onde a letra deve começar, ó. Por exemplo, eu deixo um pontinho, sempre tem um pontinho nessas atividades. Aqui, sobe, desce, nunca tirando o lápis do lugar e volta. Aqui, eu nem passei pontilhado, eu passei com uma caneta colorida, mas é para todas as atividades serem cobertas, ó. É para você cobrir. Você vai fazer inicialmente devagar, com o ritmo, e depois nós vamos trabalhando a agilidade, ok? Então, aqui, ó, o azinho, que não se solta. Tem que ter um ritmo, ó. Até você criar agilidade. Aqui, uma coisa também importante. Não tem ordem alfabética, nós não estamos preocupados com... Não é letra, é treino, então não estamos seguindo uma ordem alfabética. E os exercícios que eu passei são mais ou menos esses, eu vou passar para você ver. São diferentes movimentos, aqui é como se fosse o Ezinho, é o Ezinho, né? Aqui é o Ezinho com L, aqui é o D, mas não necessariamente nós seguimos uma ordem alfabética. Até tentei seguir uma ordem mais ou menos alfabética, mas não há necessidade, ok? Aqui é como se fosse o Izinho, aqui o W, e assim por diante. Aqui são os mesmos exercícios, mas você terá que continuar sozinho, ok?
Você começa cobrindo, mas vai continuar o resto da linha sozinho, ok? Então, pessoal, gostaram da parte prática do vídeo? Espero que seja útil para você e não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixa a curtida, ok? Beijos, até a próxima!